Bom, então essa, gente, é a primeira aula da postagem nova de Biologia 3, onde a gente vai estudar dois grandes conteúdos de genética nessa quinzena. Nós vamos estudar interação gênica e depois nós vamos estudar, na semana que vem, os padrões de herança ligados ao sexo, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar bastante sobre interação gênica, tá? Mas antes de falar sobre interação gênica, quero só dar uma retomada do que a gente estudou na quinzena passada, né? Na quinzena passada, a gente falou bastante sobre a herança de dois ou mais genes em um mesmo indivíduo, em um mesmo cruzamento. Só que o muito importante a gente frisar que até na semana passada, cada gene controlava uma característica diferente. Vocês devem se lembrar. O gene R, lá das ervilhas, controlava a textura da ervilha, que podia ter fenótipo liso ou rugoso. Enquanto que o gene V controlava a cor da semente de ervilha, que podia ser amarela ou verde. Então, vejam, dois genes controlando duas características, mas no mesmo indivíduo e sendo transmitidos juntos ao longo das gerações dos cruzamentos. Quando esses genes que controlam duas características estão em cromossomos homólogos diferentes, a segunda lei de Mendel é válida e, portanto, os alelos de um gene na hora de fazer os gametas se separam de forma independente dos alelos do outro gene na hora de fazer os gametas também. Bom, isso foi o que a gente estudou semana passada. O que a gente vai estudar hoje? Hoje a gente vai continuar falando de dois genes no mesmo indivíduo. Só que agora eles vão controlar uma única característica. É por isso que a gente dá o nome de interação gênica. Pergunta para vocês, quem se lembra, já tem um bom tempo que a gente estudou isso, mas eu quero ver se alguém tenta lembrar. O que era pleiotropia? A gente estudou isso lá na primeira lei de Mendel. Pleiotropia era uma modificação da primeira lei de Mendel. O que era? Tenta lembrar, ou o exemplo que eu trabalhei em pleiotropia. Tentem ver se vocês se recordam. O que é pleiotropia? Pode cair no Enem. Era o exemplo do alelo letal. Muito bem, Sofia. Vou retomando aqui para ver se alguém lembra do conceito, tá? O exemplo de pleiotropia era aquele gene, que era chamado de gene A, que tinha alelo azão e azinho. Esses alelos em camundongos controlam o padrão de pelagem, né? Em camundongos, em algumas espécies e linhagens, a gente tem o camundongo amarelo e o camundongo agouti. O camundongo amarelo é aquele heterozigoto, azão-azinho sempre, e o camundongo agouti é o homozigoto recessivo, azinho-azinho. Mas além de controlar o padrão de pelagem, os alelos deste gene A controlam também a capacidade de nascer vivo, sobrevivência, e é, portanto, um exemplo de pleiotropia, como muito bem a Sofia, né, e a Isadora pontuaram aqui. Pleiotropia é quando um determinado alelo ou um gene controla mais de uma característica ao mesmo tempo. Por isso que esse exemplo lá dos camundongos é um exemplo de pleiotropia. Por quê? Os alelos azão e azinho controlam ao mesmo tempo a cor do camundongo e a sobrevivência do camundongo. Porque o alelo azão em homozigose, isso quer dizer o indivíduo azão-azão, ele nem chega a nascer, ele morre durante a vida uterina, tá? Então, esse é um exemplo de pleiotropia. Então, só para a gente, de fato, né, organizar os nossos raciocínios, a gente já tinha estudado na primeira lei de Mendel a pleiotropia, né? Então, o que era a pleiotropia, pessoal? Era quando eu tinha um par de alelos, ou seja, quando eu tinha um gene associado, isto é, controlando várias características. O exemplo prático que a gente viu é
o par de alelos, o gene azão de camundongo, que tem alelos azão e azinho, controlando duas características, que é a cor da pelagem. Lembrando que os indivíduos azão, azinho são amarelos e os indivíduos azinho, azinho são agute. Mas além de controlar a cor da pelagem, também esses pares de alelos controlam a sobrevivência. Lembrando que os indivíduos azão, azão, eles não nascem, então eles são natimortos, enquanto que os azão, azinho e azinho, azinho, eles nascem e podem, portanto, expressar a cor da pelagem. Isso é pleiotropia. Agora, pessoal, a gente vai estudar exemplos de interação gênica. E olha como que a interação gênica é o contrário da pleiotropia. Por quê? Quando a gente tem interação gênica, a gente tem uma única característica associada, isto é, controlada por dois ou mais genes. Então, agora, a gente vai ter, hipoteticamente, um gene A com alelos azão e azinho, e vamos ter um gene B com alelos Bzão e Bzinho. Mas o que eu quero que fique bem claro é que os alelos azão e azinho e os alelos Bzão e Bzinho vão trabalhar juntos para controlar uma única característica. Por isso que se chama interação gênica. Os genes vão interagir para controlar uma característica. Então, de acordo com o tipo de genótipo, isto é, quantos alelos dominantes tem no gene A, quantos alelos recessivos tem no gene A, e no mesmo indivíduo, quantos alelos dominantes tem no gene B, e quantos alelos recessivos tem no gene B, esse padrão vai gerar um fenótipo típico. Mas sempre agora a gente vai ver dois genes trabalhando juntos para controlar uma única característica. Veja que é o contrário da pleiotropia, onde um gene controlava duas características. A interação gênica é uma característica sendo controlada por dois ou mais genes. A questão não é de ser difícil ou fácil, Fernanda. O que acaba acontecendo é que alguns genes, eles estão numa determinada via metabólica que controlam uma mesma característica. Então, por exemplo, se você pensa na produção de pigmento, existem várias enzimas que levam à produção de um pigmento. E cada uma das enzimas é produzida por um gene que está no nosso DNA. Então, todos os genes que produzem enzimas associadas à produção de um único pigmento, eles podem ter alelos que controlam e que têm efeito sobre uma única característica, que é a característica relacionada à produção daquele pigmento. Então, eu não diria se é mais fácil ou mais difícil. Eu diria que a interação gênica é mais complexa, porque ela envolve interação entre vários produtos de vários genes dentro das células dos organismos. No caso da pleiotropia, um único produto de um gene ele pode ter efeitos em duas vias metabólicas diferentes. E aí é por isso que ele vai controlar duas características distintas, tá? Quem for seguir carreira na área biológica, que for estudar, né, na universidade, bioquímica, biologia molecular, vai entender melhor como que essas regras, né, que a gente está estudando aqui de maneira superficial, elas acontecem dentro da célula dos organismos. Tá bom, Fernanda? Então, feita essa comparação e esse paralelo entre pleiotropia e interação gênica, vamos à definição. O que é a interação gênica? A interação gênica, pessoal, são modificações nas proporções fenotípicas esperadas pela segunda lei. E essas modificações são causadas por causa da interação dos alelos de um gene com os alelos de outro gene, controlando uma única característica.
as proporções genotípicas permanecem as mesmas. Por quê? Para que dois genes tenham interação gênica, eles têm que obedecer à segunda lei de Mendel. E por que que eles obedecem à segunda lei de Mendel? Porque os genes que apresentam interação gênica devem estar em cromossomos diferentes. E aí eles apresentam segregação independente dos seus alelos e por isso que obedecem à segunda lei de Mendel. Bom, se na interação gênica nós temos modificações nas proporções fenotípicas esperadas pela segunda lei, gostaria que alguém na turma tentasse me lembrar quais são essas proporções fenotípicas esperadas na segunda lei quando a gente está pensando num cruzamento de dois duplo heterozigotos, aqui hipoteticamente chamados de azão azinho, bezão bezinho. A Sofia já trouxe a proporção fenotípica esperada para a segunda lei. É o nosso famoso 9 para 3, para 3, para 1. Mas eu gostaria que a gente trouxesse aqui aquela nomenclatura das categorias fenotípicas. O que são esses 9 indivíduos para esses 3, para esses 3, para esse 1? Vamos melhorar essa proporção fenotípica da Sofia? Vamos lá, quem se lembra? Usando azão, traço, azinho, azinho, bezão, traço, bezinho, bezinho. Quem são cada uma dessas categorias fenotípicas? A primeira que a Sofia já trouxe, são 9 indivíduos, azão, traço, bezão, traço. Isso quer dizer que eles têm fenótipo dominante para uma característica e fenótipo dominante para outra característica também. 3 indivíduos, azão, traço, bezinho, bezinho, como a Fernanda pontuou, que são com fenótipo dominante para uma característica, mas recessivo para outra característica. 3 indivíduos, azinho, azinho, bezão, traço, que tem fenótipo recessivo para uma característica e dominante para outra, e um indivíduo duplo recessivo, que tem fenótipo recessivo para as duas características. Então, essa é a proporção fenotípica esperada pela segunda lei de Mendel, quando dois genes, A e B, por exemplo, têm segregação independente, pois estão em cromossomos homólogos diferentes. Ao cruzar dois duplo heterozigotos, como esses aqui, a gente obtém na prole 9 para 3 para 3 para 1. Quando agora nós estamos trabalhando com gene A e gene B, mas que tem interação gênica, nós vamos ver que essa proporção fenotípica obtida vai sofrer alterações. E quem produz essas alterações são as interações entre os alelos azão e azinho do gene A com os alelos bezão e bezinho no gene B, ao determinarem uma característica. Ok? Por isso que a gente pode, inclusive, falar que a interação gênica é um tipo de modificação da segunda lei de Mendel, tá? E existem dois padrões de interação gênica, pessoal. Dois tipos de interação gênica, tá? Então, a interação gênica pode ser do tipo não epistática ou a interação gênica pode ser do tipo epistática, tá? A interação gênica do tipo não epistática é aquela que não envolve relação de bloqueio entre os genes. Então, toda vez que eu estou falando de uma interação gênica não epistática, não existe nenhuma relação de bloqueio entre um gene A com um gene B hipotético, por exemplo.
E, óbvio, quando eu estou falando de uma interação gênica do tipo epistática, sempre envolve uma relação de bloqueio entre os genes. Então, na não epistática, existe uma relação, não existe, né, uma relação de bloqueio entre o gene A e o gene B, e na relação de interação gênica epistática, que é o que a gente vai chamar aqui de epistasias, sempre vai existir uma relação de bloqueio entre um gene em relação ao outro. E o que isso gera de consequência? Como é que eu, Rafael, vou identificar se uma questão está trabalhando com interação gênica do tipo epistática ou do tipo não epistática? Toda vez que a gente tem interação gênica entre dois genes não epistática, na hora de ver os fenótipos, a gente vai encontrar 4 fenótipos diferentes para uma mesma característica. Então, uma única característica que a gente está estudando vai ter 4 fenótipos diferentes naquela população de indivíduos. Isso define uma interação gênica não epistática. E aí a gente sabe que os genes não têm relação de bloqueio entre si. Quando a gente tem uma relação de interação gênica do tipo epistática, uma epistasia, um gene chamado epistático, ele bloqueia, ele impede a expressão do outro gene, que é conhecido como hipostático. Por isso que toda epistasia envolve relação de bloqueio entre genes. O gene epistático é o bloqueador e o gene hipostático é o que sofre efeito de bloqueio. E essa relação de bloqueio do epistático sobre o hipostático vai gerar sempre 3 fenótipos diferentes, mas também para uma mesma característica. Por que sempre para uma mesma característica? Porque nós estamos trabalhando agora com interação gênica. São 2 genes com seus alelos controlando uma única característica. Quando tem efeito de bloqueio entre os genes, interação gênica do tipo epistática. O gene epistático pode bloquear o gene hipostático. Quando não tem relação de bloqueio, a gente está falando de uma interação gênica não epistática. E aí, 4 fenótipos diferentes são gerados para uma mesma característica, tá? Então, pessoal, vamos só organizar mais uma vez a definição de interação gênica. Eu vou colocar uma outra definição aqui. Tenho certeza que vocês estão fazendo anotações, então vamos fazer juntos, tá? Vou apagar aqui. Então, vamos colocar uma outra definição de interação gênica. Então, a interação gênica é quando 2 pares de alelos de 2 genes com segregação independente interagem na determinação de uma característica. E outra coisa é que em cada gene, os alelos apresentam relação de dominância completa entre si. Então, é como se o alelo azão dominasse completamente o azinho, por exemplo, tá?
tá? Então, vejam, gente, a interação gênica, ela é definida como dois pares de alelos de dois genes com segregação independente, ou seja, obrigatoriamente eles estão localizados em cromossomos diferentes, e esses pares de alelos vão interagir na determinação de uma única característica. E em cada gene, em cada par de alelo, os alelos têm relação de dominância completa entre si, o azão dominando o azinho e assim sucessivamente. E como consequência da interação gênica, nós temos modificações nas proporções fenotípicas esperadas pela segunda lei, que quando a gente tem o cruzamento de indivíduos azão-azinho, bezão-bezinho, com outros duplo heterozigotos azão-azinho, bezão-bezinho, no caso de interação gênica, nós teremos uma alteração da proporção de 9 para 3 para 3 para 1, tá? Bom, do ponto de vista genotípico, nós vamos ter as mesmas proporções, porque a segunda lei de Mendel é válida e os alelos de um gene se segregam de maneira independente dos alelos do mesmo gene. Então, Rafael, a gente vai poder continuar separando o genótipo do indivíduo em genes separadinhos e depois aplicar a regra do I? Claro que sim. Toda vez que a segunda lei de Mendel é válida, seja exemplos de interação gênica ou sem interação gênica, aquela nossa estratégia de separar os genótipos e aplicar a regra do I, ela continua sendo válida, tá? Os tipos de interação gênica são a não epistática, quando não tem efeito de bloqueio, 4 fenótipos diferentes para a mesma característica, ou as epistáticas, em que um gene bloqueia a ação do outro. O gene bloqueador é o epistático, o gene que é bloqueado é o hipostático. Nesse caso, as epistasias geram 3 fenótipos diferentes para uma mesma característica, diferente das interações gênicas não epistáticas, que geram apenas 4 fenótipos diferentes para sempre uma mesma característica, pois estamos falando de exemplos de interação gênica. Meninas, eu queria saber se ficou claro as explicações, se tem alguma pergunta ou dúvida sobre o que é interação gênica, qual é o efeito da interação gênica, os tipos de interação gênica e como vocês vão reconhecer cada tipo pelo número de fenótipos diferentes gerados para a característica que é controlada por 2 genes. Então, a Sofia deu um ok, a Fernanda Cardoso deu um ok, Eduardo ok, Isadora, tá tranquilo também? Então, tá bom. Pessoal, então a gente vai começar a estudar como que ocorre um exemplo de interação gênica não epistática. E depois a gente vai ver as duas epistasias mais comuns, que é a epistasia dominante e a epistasia recessiva. A característica que a gente vai estar estudando aqui como exemplo de interação gênica não epistática é o tipo de crista de galinha. O tipo de crista de galinha é uma única característica que é controlada por 2 genes, pelo gene R e o gene E. O gene R tem alelos Rzão e Rzinho, e o gene E tem alelos Ezão e Ezinho, tá? Vejam, portanto, que é de fato um tipo de interação gênica. 2 genes controlando uma característica, que é o tipo de crista da galinha. Os alelos Rzão e Rzinho, Ezão e Ezinho vão trabalhar juntos para determinar os tipos de crista de galinha. Como é uma interação gênica não epistática, nós veremos que vão existir 4 fenótipos diferentes para o tipo de crista de galinha. E que fenótipos são esses? Fenótipo do tipo ervilha, que é essa aqui, fenótipo do tipo rosa, que é essa daqui, o fenótipo do tipo nós, que é esse daqui, e o fenótipo do tipo simples, que é esse daqui. Quando a gente pensa nas galinhas que têm crista do tipo nós, elas sempre apresentam pelo menos um alelo dominante no gene R, elas são Rzão qualquer coisa, e um alelo dominante no gene E, elas são Ezão qualquer coisa.
tá? Então, se a galinha é com crista nós, ela tem que ter um alelo dominante no gene R, pelo menos, e um alelo dominante no gene E, pelo menos. Portanto, quais são os genótipos possíveis para galinhas com a crista do tipo nós? Elas podem ser Rzão, Rzão, Ezão, Ezão. Vejam que tem pelo menos um alelo dominante em cada gene. Elas podem ser Rzão, Rzão, Ezão, Ezinho. Tem um alelo dominante em cada gene também, mas aqui no gene E, ela é heterozigota. Ela pode ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezão. Vejam que tem um alelo dominante em cada gene, mas no gene R ela é heterozigota. E ela pode ser Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Vejam que a gente continua tendo um alelo dominante em cada um dos genes que interagem, mas em ambos ela é heterozigota. Então, todas as galinhas no padrão Rzão traço, Ezão traço, apresentam o fenótipo nós. Quando a galinha apresenta alelos recessivos no gene R, Rzinho, Rzinho, mas apresenta pelo menos um alelo dominante no gene E, Ezão traço, ela vai ter a crista de galinha do tipo ervilha. Por isso que dois genótipos são possíveis em galinhas com crista do tipo ervilha. Elas podem ser Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão, ou podem ser Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho. Vejam que tem genótipo homozigoto recessivo no gene R e pelo menos um alelo dominante no gene E, podendo ser homozigoto dominante ou heterozigoto. Portanto, galinhas com o padrão Rzinho, Rzinho, Ezão traço, tem crista do tipo ervilha. Por outro lado, galinhas que têm um alelo dominante do gene R e alelos recessivos no gene E, elas vão ter crista do padrão do tipo rosa. Portanto, podem ser genótipos possíveis para uma galinha com crista rosa, Rzão, Rzão, Ezinho, Ezinho, ou Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Vejam que tem pelo menos um alelo dominante no gene R e o gene E está com genótipo homozigoto recessivo. Portanto, toda galinha com crista do padrão rosa, ela pertence à categoria fenotípica Rzão traço, Ezinho, Ezinho. E por último, galinhas que apresentam a crista simples são as duplo homozigotas recessivas e, portanto, só apresentam o genótipo Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. E, portanto, elas têm crista de galinha simples. Então, olha que interessante, gente. As categorias fenotípicas são as mesmas. Dominante para os dois genes, recessivo, dominante, dominante, recessivo e recessivo para os dois genes. É a mesma categoria fenotípica, mas agora, qual que é a grande diferença? Cada uma dessas categorias fenotípicas está associada a um fenótipo de uma característica. Lá na aula da semana passada, a gente tinha as mesmas categorias fenotípicas, mas cada uma das categorias era associada a dois fenótipos diferentes. Cada fenótipo de uma característica que a gente estava avaliando naquele mesmo cruzamento, tá? Entenderam o exemplo de crista de galinha, que é um exemplo de interação gênica não epistática? Vejam que em nenhum momento eu falei que o gene R está bloqueando o gene E, ou que o gene E está bloqueando o gene R. Por isso que é uma interação não epistática. Não tem efeito de bloqueio. Entenderam? Sim ou não? Me deem um retorno. Então, vou fazer um exercício rapidinho para ver se vocês entenderam mesmo, tá? Vou apagar as anotações aqui. Eu quero que vocês cruzem uma galinha Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, com uma galinha Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, tá? O cruzamento perdão, uma galinha com galo, óbvio, né, gente? A primeira pergunta que eu quero saber é qual o fenótipo da galinha
e do galo. Essa é a galinha e esse é o galo. Então, eu quero saber o fenótipo. E a segunda pergunta. Quais fenótipos são possíveis na prole? Não quero as proporções, tá, gente? Eu só quero saber quais os fenótipos são possíveis na prole. Na hora que a gente olhar a ninhada desse cruzamento, eu vou ver pintinhos com cristas de que tipo, tá? Então, eu quero saber o fenótipo da galinha e do galo que nós estamos cruzando e na prole desse cruzamento, quais são os possíveis fenótipos que vão aparecer, tá? 2 minutinhos para vocês fazerem para a gente corrigir. E aí, meninas, conseguiram? Vamos corrigir? Qual o fenótipo da galinha? Essa galinha aqui, ela tem qual fenótipo para a crista de galinha, pessoal? A galinha é com crista de galinha simples. Ela é Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Muito bem. E o galo, ele é Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Ou seja, ele tem padrão de galinha, crista de galinha do tipo nós. Perfeito. Ótimo. Segunda pergunta. Quais os fenótipos são possíveis na prole? Na prole, a gente pode encontrar quais fenótipos? Lembrem-se, segundo a lei de Mendel é válida. Então, na hora de fazer um cruzamento como esse,
Analisa o cruzamento de Rzinho, Rzinho com Rzão, Rzinho, separado. Analisa o cruzamento de Ezinho, Ezinho com Ezão, Ezinho. Ó, facinho, fácil. Vamos lá? Quais os fenótipos possíveis na prole desse cruzamento? Perfeito, Eduarda. Todos os fenótipos aparecem. Olha que legal, gente. Sabe por quê? Observe. Vamos fazer o cruzamento aqui, como eu disse, de Rzão, Rzinho com Rzinho, Rzinho. O que que dá? Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, 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 Rzinho. E quando a gente faz o cruzamento do Ezinho, Ezinho com Ezão, Ezinho, vai dar Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, Ezinho, Ezinho e Ezinho, Ezinho. Então, portanto, vai aparecer na prole Rzão, Rzinho, 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 aparece Ezão, Ezinho e Ezinho, Ezinho. Agora, todas as combinações possíveis. Então, um pintinho lá, né, um filhotinho, Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, tá com crista do tipo nós. Um outro filhotinho, Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, tá com crista rosa. Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Um filhotinho, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho, tá nessa categoria aqui, ó, crista do tipo ervilha. E um filhotinho, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, tá na categoria de tipo de crista simples. Então, a Eduarda acertou, parabéns. Na prole deste cruzamento, é possível encontrar os 4 fenótipos. Não pedi a proporção, mas está claro para vocês que é possível encontrar cada um dos fenótipos em 1/4 da prole gerada, ok? Vejam, gente, é um exemplo de segunda lei de Mendel, só que com interação gênica, ok? Então, se vocês aprenderam aquele sistema de separar os genes, analisar os cruzamentos de cada gene e aplicar a regrinha do I, vocês fazem qualquer questão que envolva 2, 3, 4, 5, 10 genes diferentes de uma maneira fácil e rápida e sem precisar fazer o quadro de poder, tá? Bom, Fernanda, o que você estava fazendo? Conseguiu chegar? Isadora e Sofia entenderam? Sim, não, talvez. Fernanda falou que tinha chegado, mas ficou na dúvida, então agora a gente já resolveu. Isadora e Sofia deram um ok. Bom, então agora a gente vai sair das interações gênicas não epistáticas e vamos falar das interações gênicas epistáticas, as famosas epistasias. Lembrando que agora um gene envolvido na interação vai bloquear o outro. O gene que bloqueia é o epistático. O gene que é bloqueado é o hipostático. E cada um deles tem alelo dominante e recessivo. Portanto, vai ter genótipo homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo. Como consequência de interações gênicas epistáticas, somente 3 fenótipos diferentes vão ser identificados para a única característica controlada pelos 2 genes, tá? A epistasia pode ser do tipo dominante ou do tipo recessiva, tá? A epistasia do tipo dominante é aquela que no gene epistático, isto é, no gene bloqueador, o alelo que tem o efeito de bloquear é o dominante, enquanto que o alelo recessivo do gene epistático não tem efeito bloqueador, tá? Então, na epistasia dominante, presta bem atenção, o alelo dominante do gene epistático tem efeito bloqueador. E o alelo recessivo não tem.
Ok? Então, na epistasia dominante, o gene epistático é o que bloqueia. O gene hipostático é o que pode sofrer bloqueio. O gene epistático só vai bloquear quando tiver alelo dominante nele. Quando tiver alelo recessivo, ele não tem efeito de bloquear. E o outro gene, o hipostático, ele controla alguma característica relacionada ao fenótipo que a gente está estudando. Quando ele é bloqueado, gera um fenótipo. Quando ele não é bloqueado, aí a gente tem um fenótipo associado ao alelo dominante desse gene hipostático e o terceiro fenótipo da característica associado ao alelo recessivo do gene hipostático, tá? O exemplo que a gente vai trazer aqui de epistasia dominante é a determinação de cor de abóbora. Uma característica que é controlado por alelos, por genes W e gene Y. Não, Fernanda, nem necessariamente vocês vão, no exemplo, falar se é epistasia dominante ou recessiva, não. Às vezes, na hora de descrever a interação entre os alelos, você que vai ter que interpretar e falar, então se o alelo dominante está bloqueando o outro gene, é uma epistasia dominante. Ah, não, aqui está falando que é um alelo recessivo que está bloqueando o outro gene. É uma epistasia recessiva. Geralmente tem que interpretar o enunciado ou interpretar as proporções fenotípicas de um cruzamento de duplo heterozigoto para a gente saber se é epistasia dominante ou recessiva, tá? Bom, voltando na explicação. Característica que a gente vai estudar como exemplo de epistasia dominante é a cor da abóbora, que é controlada por dois genes, o gene W e o gene Y. O gene W é o epistático, e o gene Y é o hipostático. Traduzindo, o gene W é o que tem capacidade de bloquear o gene Y. O gene W, pessoal, que é o epistático, ele tem dois alelos, o alelo Wzão e o alelo Wzinho. Como é uma epistasia dominante, todo indivíduo que é Wzão traço, isto é, Wzão, Wzão ou Wzão, Wzinho, ele vai ter o efeito de bloqueio. E quando o gene W bloqueia o gene Y, a abóbora não tem nenhum pigmento e, portanto, a abóbora é da cor branca. Então, toda abóbora, não importa o que ela tem no gene Y, se ela tem um Wzão no gene W, ela é da cor branca, porque o alelo Wzão bloqueia o gene Y. E ao bloquear o gene Y, não tem produção de pigmento nessa abóbora, ela é branca. Porém, quando a abóbora tem Wzinho, Wzinho, ela vai produzir pigmento. Por quê? Porque o gene W com alelos recessivos não tem efeito nenhum de bloquear o gene Y, que é o gene produtor de pigmentos da casca de abóbora. E aí a gente vai agora para o gene Y. O gene Y é o hipostático, é o que pode sofrer efeito bloqueador do Wzão. Quando tem o gene Y, ele também tem alelos Yzão e Yzinho, com relação de dominância completa entre si. Então, pessoal, uma abóbora que tem Yzão qualquer coisa, isso quer dizer Yzão, Yzão, ou Yzão, Yzinho, ela é uma abóbora que vai ter a cor amarela. Se lá no gene W tiver Wzinho, Wzinho. Porque se tiver Wzão, não importa o que tem no Y, ela é branca. E quando a abóbora for Yzinho, Yzinho, ela produz um outro pigmento, o pigmento verde. Se no gene W tiver um Wzinho, Wzinho. Porque se tiver Wzão, não importa o gene Y, ela não produz pigmento, ela é branca. Estão vendo o efeito de bloqueio? O gene W pode bloquear o Y quando tem um alelo dominante no gene W. Por isso que se chama epistasia dominante. Quando no gene W, que é o epistático, o bloqueador, existe só alelo recessivo, aí o gene Y aparece. Se tiver um Yzão, cor amarela. Se tiver só Yzinho, Yzinho, cor verde.
Isso é uma explicação de um exemplo onde tem epistasia dominante. Vejam, epistasia dominante é o alelo dominante do gene epistático que tem a capacidade de bloquear o outro gene, o hipostático. Os alelos recessivos do gene epistático não têm essa capacidade e deixam o gene hipostático expressar a sua característica. Bom, vamos ver então como é que a epistasia dominante altera as proporções fenotípicas. Então, a gente está pegando na geração P aqui do cruzamento uma abóbora branca, toda homozigota dominante. Por que ela é branca? Porque ela tem pelo menos um alelo Wzão. Se tem um alelo Wzão, gente, é branca. Mas ela é dupla homozigota dominante. Então, ela é Wzão, Wzão, Yzão, Yzão. E vamos cruzá-la com uma abóbora verde, homozigota recessiva, duplo homozigota recessiva. Wzinho, Wzinho, não tem bloqueio. Yzinho, Yzinho, como não tem bloqueio, depósito de pigmento verde. Vocês já sabem que essa abóbora produz gametas Wzão, Y, e essa abóbora produz gametas Wzinho, Yzinho, gerando na F1 indivíduos 100% duplo heterozigotos. Wzão, Wzinho, Yzão, Yzinho. Tem um Wzão, Rafael. Bloqueou o gene Y, não tem pigmento. São abóboras brancas. Na hora de fazer a F2, cruzamos duas abóboras da F1. Então, a gente pega essa abóbora branca e cruza com outra branca duplo heterozigota também. Vocês já sabem que quando a gente cruza duplo heterozigotos, a gente produz a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1. Usando aqui o nosso exemplo, esses 9 são Wzão qualquer coisa, Yzão qualquer coisa. Esses 3 são Wzão qualquer coisa, Yzinho, Yzinho. Esses 3 são Wzinho, Wzinho, Yzão qualquer coisa. E esse 1, Wzinho, Wzinho, Yzinho, Yzinho. Agora vamos analisar a epistasia dominante alterando essa proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Todas as abóboras da categoria Wzão alguma coisa, Yzão alguma coisa, tem pelo menos um Wzão, não tem, gente? Então, essas 9 abóboras são todas brancas, porque tem um Wzão bloqueando o Y. Essas 3 também têm um Wzão, pelo menos, que bloqueou o alelo Yzinho, Yzinho. Se tem um Wzão, pelo menos, elas também são brancas. Então, essas duas categorias de 9 com 3 vão ter o mesmo fenótipo. O fenótipo obtido pelo efeito bloqueador do alelo Wzão sobre o gene Y. Portanto, 12 abóboras brancas a cada 16 são produzidas nesse cruzamento. As outras duas categorias fenotípicas permanecem. Vejam que o Wzinho, Wzinho permite que o Y se expresse. Como tem pelo menos um Yzão, ele é dominante, essas são as abóboras que manifestam a cor amarela, 3 a cada 16. E Wzinho, Wzinho permite o Y expressar, Yzinho, Yzinho produz o pigmento verde, 1 a cada 16 abóboras serão verdes. Então, quando temos epistasias dominantes, ao ter o cruzamento de 2 duplo heterozigotos, sempre temos a proporção de 12 para 3 para 1. Os 12 indivíduos representam o efeito bloqueador do gene epistático sobre o hipostático. Portanto, representam os indivíduos Wzão, alguma coisa, Yzão, alguma coisa, Wzão, alguma coisa, Yzinho, Yzinho. Os 3 indivíduos aqui têm alelos recessivos no gene epistático, portanto, não tem efeito de bloqueio, e tem alelo dominante no gene hipostático, um fenótipo. E esse 1 é o duplo homozigoto recessivo, que não tem efeito de bloqueio no gene epistático e que vai expressar o fenótipo associado aos alelos recessivos do gene hipostático. E isso
é o que a gente tem de epistasia dominante. Eu queria saber, meninas, se ficou claro para vocês como que o efeito de epistasia dominante alterou a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1 ao fazer um cruzamento de dois duplos heterozigotos. Sim ou não? Perguntas ou dúvidas? Então, tá bom. Antes de eu fazer o próximo slide, tenho certeza que vocês já vão sacar. Se a epistasia dominante é aquela em que o gene epistático tem poder de bloquear o hipostático quando tem alelo dominante, o que seria, então, uma epistasia recessiva? Montem para mim o conceito de epistasia recessiva seguindo esse modelo aqui, ó. Epistasia recessiva. Bom, a Fernanda disse aqui o seguinte: o que bloqueia é o recessivo, o que é bloqueado é o dominante? Não necessariamente, presta atenção. A epistasia recessiva é aquela que o alelo recessivo do gene epistático tem um efeito bloqueador, ok? E o alelo dominante do gene epistático permite a expressão do outro gene, ok? Então, o gene epistático, ele determina se vai ter bloqueio ou não vai ter bloqueio. Quando a epistasia é dominante, o alelo dominante desse gene bloqueia o outro. Quando a epistasia é recessiva, o alelo recessivo do gene epistático é que bloqueia o outro. E, por consequência, o alelo dominante desse gene epistático permite que o outro se expresse, tá? Vamos ver o nosso exemplo mais fofinho da aula de genética, talvez uma das poucas coisas fofinhas da aula de genética, que é o exemplo clássico de epistasia recessiva, que é a determinação genética do padrão de pigmentação da raça labrador, tá? Então, vamos anotar aqui o conceito que a Sofia trouxe de epistasia do tipo recessiva. Na epistasia recessiva, os alelos recessivos do gene epistático têm efeito bloqueador. E o alelo dominante, não. Bom, gente, a cor de labrador é uma característica. E, como está nessa foto, essa característica tem 3 fenótipos. Os labradores podem ser negros, amarelos ou marrom, também chamada essa cor aqui de chocolate. Vejam que é tudo que a gente já viu para a epistasia. Uma característica com 3 fenótipos, controlada por 2 genes. A cor de labrador é controlada pelo gene B e pelo gene E, tá? O gene B, pessoal, é o gene que controla a produção de pigmentos e ele tem 2 alelos. O gene B tem o alelo Bzão e o alelo Bzinho. O alelo Bzão é o alelo que produz o pigmento preto. E o alelo Bzinho é o pigmento que produz, é o alelo que produz o pigmento marrom. Bom, então, quando o indivíduo tem Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, como o Bzão domina o Bzinho, ele produz o pigmento preto. Quando ele é Bzinho, Bzinho, ele produz o pigmento marrom. Até agora tá lindo. E aí vocês estão se perguntando, e o amarelo, Rafael? O amarelo é fruto da ação do gene epistático E. Por quê? Quando eu tenho indivíduos com o alelo Ezão, isso quer dizer, Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho, ele vai depositar
o pigmento. Então, toda vez que tem Ezão qualquer coisa, eu olho para o gene B. Se o gene B tem Bzão qualquer coisa, vai ter depósito do pigmento preto. Teremos um labrador assim. Quando eu tenho Ezão qualquer coisa, eu olho para o gene B, tem Bzinho, o pigmento marrom vai ser depositado. Eu tenho um labrador marrom. Porém, o alelo Ezinho do gene E, ele bloqueia o depósito de pigmento. Então, toda vez que tem Ezinho, não me importa o gene B. Com Ezinho, o labrador não tem depósito de pigmento nos seus pelos. E toda vez que eu tenho labradores Ezinho, não interessa o gene B, eles vão ficar com a cor amarela, que é a cor representada pela falta de depósito de pigmento no pelo do labrador, ok? Então, vejam, o gene E está atuando como gene epistático, porque ele pode bloquear o efeito do outro gene. E, portanto, o gene B, que sofre efeito de bloqueio, ele é o hipostático. Se tem relação de bloqueio entre os genes que estão interagindo, a gente tem uma epistasia. E por que essa epistasia é recessiva? Pois é o alelo recessivo do gene epistático que está tendo capacidade de bloquear o gene hipostático, enquanto que o alelo dominante do gene epistático permite que o gene hipostático se expresse, ok? Então, para ficar fácil para vocês conduzirem os estudos e a resolução dos problemas, eu dividi aqui aquelas 3 categorias fenotípicas de acordo com os fenótipos que elas determinam no padrão de pelagem de labrador. Vejam, então, que quando o labrador é Bzão qualquer coisa, Ezão qualquer coisa, o Ezão permite que o gene B se expresse. Portanto, esses são os labradores pretos. Quando o labrador é Bzinho, Ezão qualquer coisa, a presença de pelo menos um Ezão permite que o gene B expresse. Bzinho produz pigmento marrom, são os labradores marrons chocolate. A presença do Ezinho bloqueia o gene B. Então, os labradores Bzão qualquer coisa, Ezinho, não vão ter depósito do pigmento, que deveria ser preto, mas não deposita, eles ficam com a cor amarela. E os labradores Ezinho, Bzinho, como esses, também tem Ezinho, que bloqueia o gene B. Então, o pigmento que deveria ser marrom, ele é bloqueado. Também são labradores que assumem a cor amarela. Então, toda vez agora que vocês olharem para um labrador preto, na hora, vocês vão colocar na cara dele Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Toda vez que vocês olharem um labrador marrom, na hora, vocês agora vão dar uma etiquetinha para ele. Ele é Bzinho, Ezão, alguma coisa. E toda vez que vocês virem um labrador amarelo, tem 2 possíveis etiquetinhas para ele. Ou ele é Bzão, alguma coisa, Ezinho, ou ele é Bzinho, Ezinho. E agora, vocês conseguem resolver qualquer problema envolvendo cruzamentos. Rafael, entendemos o conceito. Mas lá na epistasia dominante, na hora que você cruzava 2 labradores, 2 duplo heterozigotos, produzia uma proporção de 12:3:1. E agora, quando a gente pegar 2 labradores pretos, duplo heterozigotos, Bzão, Ezão, Ezinho, e cruzar, como que vai ser a alteração da proporção fenotípica? Vamos ver? Então, eu estou fazendo o cruzamento que eu propus. Estou pegando um labrador preto, duplo heterozigoto, Bzão, Ezão, Ezinho, e uma labradora preta, também duplo heterozigota, Bzão, Ezão, Ezinho. Ao fazer esse cruzamento, que está aqui representado, nós sabemos que 16 possíveis encontros de gametas são gerados. 4 gametas produzidos pela fêmea, 4 gametas produzidos pelo macho, gerando os 16 genótipos possíveis. Esses 16 genótipos são
definidos naquela categoria de 9 para 3, para 3, para 1. Vamos usar os alelos aqui da pelagem de labrador para determinar as categorias. 9 indivíduos, Bzão qualquer coisa, Ezão qualquer coisa. 9 indivíduos, Bzinho, 3, perdão, 3 indivíduos, Bzinho, Bzinho, Ezão qualquer coisa. 3 indivíduos, Bzão qualquer coisa, Ezinho, Ezinho. E um indivíduo, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Tá? Então, é o nosso padrão de 9 para 3 para 3 para 1, produzido ao cruzar dois duplos heterozigotos. Mas vejam que agora a relação de epistasia recessiva vai misturar duas categorias dessa. Vamos ver quais são. Presença do alelo Ezão permite que o gene B se expresse. Presença de alelo Bzão faz com que esses 9 labradores sejam pretos. Presença do alelo Ezão permite que o gene B se expresse. Presença de Bzinho, Bzinho faz com que esses 3 labradores sejam marrons, chocolate. Presença de Ezinho, Ezinho, não importa o que tem no gene B mais. Toda vez que tem um labrador Ezinho, Ezinho, ele é amarelo. Ezinho, Ezinho, bloqueou o gene B, não interessa o que tem no gene B, esses labradores também são amarelos. Então, a epistasia recessiva, quando você cruza dois duplo heterozigotos, ela altera a proporção fenotípica de 9 para 3 para 3 para 1 para uma proporção de 9 para 3 para 4. Ok? Então, pessoal, no caso do cruzamento de dois labradores duplo heterozigotos pretos, na prole produziremos 9 labradores pretos, 3 labradores chocolates e 4 labradores amarelos. Então, epistasia recessiva produz proporções fenotípicas de 9 para 3 para 4, 3 fenótipos, como toda epistasia faz, e epistasia dominante produz proporções de 12 para 3 para 1, 3 fenótipos, como toda epistasia faz. Ok? Então, Fernanda, voltando naquela sua pergunta, duas formas de você identificar qual que é a epistasia. Primeiro, se tem 3 fenótipos de uma característica, é epistasia, né? Fácil. Dentro da epistasia dominante, você tem que ver, na hora que está descrevendo o problema, que o alelo dominante de um gene está bloqueando o outro. E também na proporção do cruzamento de dois duplo heterozigotos, a gente tem na prole 12 para 3 para 1. Quando a gente estiver falando de epistasia recessiva, aí você vai interpretar o enunciado e vai ver que o alelo recessivo de um gene está bloqueando o outro gene. E também, na hora de analisar a proporção fenotípica de cruzamentos de duplo heterozigotos, a proporção é 9 para 3 para 4. Essas são as características que permitem a gente identificar na questão epistasia dominante e epistasia recessiva. Em todas elas, é uma epistasia. 3 fenótipos para uma característica, controlada por 2 genes, em que um gene tem poder de bloquear a ação do outro. Gente, ficou claro as explicações? Entenderam a diferença de epistasia para não epistasia e dentro das epistasias, a dominante e a recessiva? Teremos muitas questões de labrador, tá? E para concluir o nosso encontro de hoje, eu trouxe uma, tá? Então vamos lá, gente. Quero que vocês façam essa questão. Uma fêmea chocolate foi cruzada com um macho dourado. E esse cruzamento permitiu que 3 filhotes nascessem, um de cada cor, como está nessa foto fofinha. Eu gostaria de saber o genótipo do pai do macho dourado e o genótipo do filho preto. Genótipo. 4 minutinhos para vocês fazerem, são 10h48. Quando for 11h52, eu volto para a gente corrigir, tá?
Bom, a Eduarda já mandou aqui que o macho dourado é Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. E o filhote preto é Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Está antenada, hein, Eduarda? Perfeito, parabéns. Meninas, quando vocês vão terminando, eu já vou começar a corrigir aqui. Então, o problema está falando que a gente vai pegar um macho dourado e a gente vai cruzar com uma fêmea chocolate. E que desse cruzamento nós vamos produzir um filhote preto, um filhote chocolate e um filhote amarelo. A gente sabe que um indivíduo que é dourado, ele obrigatoriamente é Ezinho, Ezinho. Ele pode ser Bzão alguma coisa, ou ele pode ser Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Beleza? Esse é o possível genótipo do macho dourado. A fêmea chocolate, obrigatoriamente, ela tem que ser Bzinho, Bzinho, mas ela é Ezão alguma coisa. Ezão porque ela expressa a cor chocolate, e para ser chocolate ela tem que ser Bzinho, Bzinho. Gente, todo indivíduo que é preto é Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Todo indivíduo que é chocolate é Bzinho, Bzinho, Ezão alguma coisa. E todo indivíduo que é amarelo é Ezinho, Ezinho. Não importa o que vem no gene B, tá? Bom, para produzir um labrador preto, o Bzão tem que ter vindo de um dos genitores. Da fêmea não vai vir Bzão, porque ela é chocolate. Então, o nosso macho, obrigatoriamente, ele tem que ser da categoria Bzão alguma coisa, Ezinho, Ezinho. Então, essa categoria não serve. Bom, para nascer um labrador chocolate como filhotinho, um Bzinho veio da mãe, tranquilo, mas o outro Bzinho tem que ter vindo do pai. Então, ele não é Bzão traço. Para ele ter um filho chocolate, ele é Bzão, Bzinho. Ok? Bom, para que tenha o nascimento de um filhote labrador amarelo, um Ezinho veio do pai, o outro Ezinho veio da mãe. Como ela é chocolate, ela tem um Ezão, então a gente já sabe que ela é Ezão, Ezinho, tá? Obrigatoriamente também, o nosso filhotinho chocolate ganhou o Ezão da mãe e obrigatoriamente do pai veio o Ezinho. Esse labrador filhotinho preto ganhou o Bzão do pai e da mãe só pode ter vindo um Bzinho. Ganhou o Ezão da mãe e obrigatoriamente do pai veio o Ezinho. E o nosso labrador amarelo, que ganhou Ezinho da mãe e Ezinho do pai, ele pode ter ganhado Bzinho do pai e Bzinho da mãe, e ser Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho amarelo, ou ele pode ter ganhado Bzão do pai, ser Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho também. Então a pergunta é: qual era o genótipo do macho dourado? Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. E qual que é o genótipo do filhote preto? Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Tá? Muito bem, Eduardo, estava certinho a sua resposta. Tá? Vejam então, gente, que é uma questão interpretativa com base no padrão de interação gênica com epistasia recessiva, que controla o padrão de coloração do cão labrador. Meninas, Eduardo já tinha respondido, então entendeu? Sofia, Isadora e Fernanda, entenderam a questão? Conseguiram fazer? Perfeito, então, pessoal. Na semana que vem, a gente continua a matéria dessa postagem, mas aí a gente vai falar de um outro assunto. A gente vai falar do sistema de determinação sexual XY, que é o sistema de determinação sexual cromossômica dos mamíferos, inclusive do ser humano. E aí, depois de aprender sobre isso, a gente fala sobre o último padrão de herança que a gente vai estudar aqui no terceiro ano, que são os padrões de herança ligados ao sexo. São aqueles que os genes que controlam essas características estão nos cromossomos sexuais, no X ou no Y. Beleza? Então, bons estudos para vocês.
Não deixem de entregar as atividades da postagem anterior, o prazo se encerra essa semana, de acordo com a agenda de cada uma das turmas, e deem uma olhada nas postagens que eu já estou fazendo. Para informática e mecânica já foi feito, meio ambiente quarta e na ADM na sexta-feira. Tchau para vocês, até semana que vem.